O seu carro importado pede gasolina premium no manual. Mas será que dá para usar a gasolina comum e ficar tranquilão? Tem canal famoso aqui no YouTube dizendo que pode. E aí, pergunto a você, você arrisca ou prefere entender o que realmente está por trás dessa recomendação? Por que alguns carros, principalmente importados, pedem a gasolina premium? E outro detalhe, né? Por que a gasolina premium? Então vamos começar pelo começo. Alguns motores, especialmente de importados, foram projetados para trabalhar com combustível de alta octanagem. O que é isso na prática? A octanagem é a capacidade do combustível de resistir à detonação precoce, a famosa batida de pino, no popular. Quando a octanagem é alta, você consegue adiantar mais o ponto de ignição e, em motores turbo, usar mais pressão com segurança. E isso muda tudo no seu dia a dia. Como isso acontece? É simples. O motor entrega o que ele foi projetado para entregar: potência, resposta, eficiência, sem ficar na corda bamba do risco da detonação. Você com certeza comprou um carro importado pela performance, pelo refinamento, certo? Então faz sentido abastecer com aquilo que permite o projeto trabalhar livre. Tem mais um detalhe importante. Como se mede essa tal octanagem? Existem dois padrões comuns no mundo, O RON, muito usado na Europa. Você vê no manual coisas tais como usar combustível de no mínimo 95 RON ou 98 RON. E tem o AKI, mais comum nos Estados Unidos. O número que aparece na bomba dos postos como 91 AKI. E a regra é prática, para você guardar, tá? 91 AKI é aproximadamente igual a 95 RON. Por que essa conversão importa? Porque muitos manuais de importados mostram mínimo 91 AKI, o que na leitura europeia é praticamente 95 RON. Se o seu manual pede 95 ou 98 RON, ele foi calibrado para operar nesse patamar com segurança e o máximo de desempenho. Abaixo disso, o motor se protege, mas você sente isso, tá? Agora vamos à narrativa que você encontra por aí em outros canais. Um canal automotivo famoso aqui no YouTube costuma defender o uso da gasolina comum nesses casos por dois motivos. Primeiro dele, a nossa gasolina comum tem cerca de 30% de álcool e o álcool eleva a octanagem. O segundo motivo, a central eletrônica do carro se ajusta para funcionar mesmo com octanagem mais baixa. Soa lógico isso, à primeira vista, não soa? Então você escuta e pensa, então, beleza, Dá para usar a gasolina comum de boa. E vamos dar o crédito correto, É verdade, a presença de álcool na gasolina realmente aumenta a resistência à detonação. E também é verdade, as ECUs modernas, ou as centrais eletrônicas, elas conseguem ajustar o funcionamento quando percebem tendência à detonação. E até aqui, sem problema e sem polêmica. Mas onde está o ponto cego dessa conclusão de então não há problema em usar a gasolina comum? Está no como o ajuste é feito e no que você perde quando ele entra em ação. Quando o sensor, percebe o início de detonação, a central eletrônica se defende, atrasando o ponto de ignição. E se o motor é turbinado, ela reduz a pressão do turbo. E com isso ela protege o conjunto todo, claro. Só que essa proteção não cria uma octanagem do nada. Ela tira exatamente o que faz o motor render, que é o avanço de ignição e no turbo a pressão. E tem mais um detalhe. A evolução da eletrônica nos meados dos anos 80 para trás, pense aí em torno de 94, 95, muita gestão eletrônica era mais simples e nem sempre havia um sensor de detonação eficiente. Nesses casos, aquela dica de pode usar a gasolina comum que não tem problema, que a central resolve, simplesmente não tem como aplicar naqueles carros mais antigos. E a partir de 96, com a difusão do OSD2, ou seja, o sistema de diagnóstico do sistema eletrônico mais avançado, e as centrais também com mais tecnologia e mais inteligentes, os carros passaram a se defender melhor. Então você ganha a proteção sim, beleza. Mas lembre-se, uma verdade indiscutível,
defesa não é desempenho. Você quer um motor apenas protegido ou você quer um motor protegido e rendendo o que foi prometido? E deixa eu falar com você sem rodeio, tá? A central não faz milagre, ela não aumenta a octanagem, ela simplesmente corrige para evitar danos. E qual é o preço disso no seu dia a dia? 3 contas chegam rapidinho, tá? Primeiro, menos desempenho percebido, especialmente quando você precisa de força contínua. Possível aumento de consumo, porque a queima menos otimizada, obviamente, costuma cobrar lá no posto de gasolina. E as margens térmicas mais apertadas sob carga, mais calor para o motor e o sistema gerenciar. Agora me diz, né? Pode comentar inclusive aqui no canal. Você topa assumir esse custo justo nos momentos mais críticos? Quando você está numa subida, ou em dias quentes, ou quando o carro está cheio, ou quando você está puxando um reboque, ou quando você vai fazer uma ultrapassagem? Ou prefere que o motor entregue o máximo que ele foi projetado para entregar? Você quer rodar de freio puxado ou com o carro livre? Então vamos ao preto no branco, né? Com documentos. Lá em 2005, a BMW Z4 no manual dizia o seguinte: usar gasolina premium de mínimo de 91 AKI. Traduzindo para o RON, estamos falando então de aproximadamente 95 RON. Os Porsches, né, 911, várias gerações dele, você encontra especificações para uso de 98 RON em diversas versões. Isso é requisito de projeto, não é uma opinião minha, nem de qualquer outro canal. É aquilo que o fabricante testou para o motor operar com desempenho e segurança. E por que esses exemplos importam para você? Porque se no seu manual pede 91 AKI ou 95 ou 98 RON, abastecer abaixo disso significa colocar a eletrônica para trabalhar na defensiva com muito mais frequência. O carro vai andar? Vai. O carro vai estar protegido? Vai. Mas você sente que ele está um pouco amarrado, onde mais precisa de fôlego. Quer um cenário bem real? Pensa num dia com 35 graus, que é comum aqui no Brasil, você numa subida de serra, com o carro cheio, né? Família e bagagem, com uma gasolina comum. A central percebe o início de detonação e recua o ponto de ignição. Você percebe o vigor simplesmente desaparecer, bem no meio da subida. Com a gasolina premium, isso não vai acontecer, porque ela vai manter o ponto de ignição para onde ele foi projetado para funcionar. E se o carro for turbinado, ele também vai manter a pressão do turbo por mais tempo. E você sobe com tranquilidade. Agora pense numa ultrapassagem. Cada metro faz diferença. Você quer essa margem do seu lado, não quer? Então, para que usar gasolina comum? Para fechar a parte dos números aqui sem complicar, guarda essa equivalência. 91 AQI corresponde mais ou menos a 95 RON. E lembra que RON 98 é um degrau acima, tá? Pedido por vários esportivos, exatamente para permitir que a ignição e a pressão do turbo trabalhem onde o projeto entrega tudo. Então, recapitulando de forma clara aqui para você, e aí você decide no mundo real, né? Alguns motores, especialmente importados, foram projetados para alta octanagem, porque isso permite adiantar o ponto de ignição e em turbos manter também uma pressão mais adequada. Tudo isso com segurança. Resultado? Desempenho e eficiência como previsto em projeto. O que você ouve por aí? Tem parte que é verdade, tá? O álcool na gasolina ajuda a elevar a resistência à detonação e as ECUs modernas se ajustam. Mas isso não substitui a octanagem exigida do manual. Ajuste é proteção, né? Não é performance. A central não cria, não melhora a octanagem do combustível. Ela corrige o modo de funcionar do motor, atrasando o ponto e às vezes até reduzindo a pressão do turbo. O preço que você paga na gasolina comum pode ser menos, mas na prática, né, você perde potência e isso vai aumentar o consumo e talvez dê empate ou até você gaste mais. Em carros mais antigos, especialmente até em meados de 94, 95, a dica, né? Pode usar comum que não tem problema, a eletrônica resolve, não se aplica. A autorregulação é limitada e o risco de batida de pino sob carga aumenta e aumenta muito. Os manuais são claros, né? Nós vimos aí 2 exemplos, né? Da BMW, dos Porsches 911, né? Um pede 95, outro 98 RON.
Isso é engenharia que fala. Para este motor render com segurança, alimente com este patamar de octanagem. Então, no fim, a pergunta é só uma. Você quer economizar alguns reais no tanque para depois, na hora H, ter um carro que anda segurando, né? Ou então tu prefere abastecer de um jeito que deixa o projeto trabalhar livre e entregar toda a potência do carro? O que fez você escolher esse carro que você tem? Então, se essa conversa te ajudou a enxergar com clareza, faz o seguinte, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa um like e compartilha com os seus amigos que têm um carro importado ou com os seus familiares. E aqui é sempre assim, linguagem simples, pesquisa e respeito do seu tempo e do seu dinheiro. A cada vídeo a gente corta o mito, mostra o método e ajuda você a decidir com segurança. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.